Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui com Carlinhos Química. Esse Carlinhos Química que está com dias contados, você vai morrer, tá repreendido. Não, mas é porque o nome do canal vai mudar muita coisa aí no canal. Não vou falar agora porque senão eu vou dar spoiler, né? Mas seja muito bem-vindo todo mundo que me acompanha aqui no canal. Vocês viram aqui que meu cenário mudou, né? Novo lençol agora de flor. Tava mais bonito, mas é porque eu me mexi e rasguei um pedaço sem querer, aí o mozão teve que ajeitar aqui. Enfim, gente, hoje nós vamos falar a aula do primeiro ano, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de sistemas heterogêneos, homogêneos e o fenômeno de alotropia. Cara, em sistema homogêneo e heterogêneo é muito fácil, não vou nem assistir. Assista, porque tem muita coisa que você pode se confundir. E comigo aqui você não vai se confundir não, porque eu trouxe todas as pegadinhas pra gente resolver tudo e você não ter nenhuma dúvida sobre sistemas e misturas e alotropia, tá bom? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta se você gostou e roda a vinheta! Então vamos lá. Tipo de sistemas e alotropia. Gente, seguinte, para começar a gente vai ter que primeiro definir o que é um sistema. Dentro da química, um sistema nada mais é do que uma porção limitada da matéria que será estudada. Por exemplo, se eu tenho um copo com água e eu vou estudar aquele copo com água, então aquele copo com água é o meu sistema. É o que eu escolho para estudar, é a parte onde eu vou estudar. Eu tenho um becker acontecendo uma reação química e eu vou estudar uma reação naquele becker. Então aquele becker onde está acontecendo a reação é o meu sistema. Tá bom? E quando a gente fala sobre sistemas, é importante a gente ter em mente dois conceitos. Primeiro, eu coloquei aqui para vocês verem. Porção do sistema que apresenta as mesmas características em todos os seus pontos. Logo, apresenta aspecto uniforme, mesmo quando observado ao microscópio. Que característica é essa daqui? Gente, isso aqui é o conceito de... Vou até escrever para vocês aqui, ó. Isso aqui é o conceito de fases de um sistema, tá? Quando você ouvir falar em fase, está relacionado com o aspecto visual. O que você consegue observar de um sistema. Por exemplo, a minha garrafinha clássica de água, que na verdade não é minha, é do mozão. Se você ver essa garrafinha de água aqui, é o meu sistema, porque eu vou estudar essa garrafa de água. Se você olhar para essa garrafa de água aqui, todos os pontos são iguais, tudo é uniforme. Você só consegue ver a água aqui. Então tudo é a mesma coisa, em todos os pontos tem as mesmas características. Ou seja, como eu só consigo ver a água aqui, só tem uma fase aqui, tá bom? Então... esse é o conceito de fase. E o conceito de componente a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então, fase é a porção do sistema onde tudo é uniforme, todos os pontos são iguais. E aí, dependendo da quantidade de fase, o que você consegue observar, nós vamos ter dois tipos de sistemas. Nós vamos ter os sistemas homogêneos e os sistemas heterogêneos. Com certeza vocês já viram isso no nono ano, então vamos relembrar, tá? O sistema homogêneo é um sistema monofásico, ou seja, um sistema que só tem uma fase. Tá? Ou seja, você só consegue observar uma coisa. Por exemplo, água. Você só consegue observar a água. Você coloca água e sal e misturar, você não vai conseguir ver o sal. Você só vai continuar vendo a água. Então ali é um sistema homogêneo. Agora, quando eu tenho um sistema que não é uniforme, que você consegue diferenciar mais de uma fase, aí esse meu sistema vai ser chamado de heterogêneo. Então, um sistema heterogêneo é um sistema que apresenta mais de uma fase. Por exemplo, se eu tivesse água e areia. Eu consigo ver a água e consigo ver a areia. Então não é tudo... eu tenho dois pontos diferentes. Eu tenho a parte da água e eu tenho a areia. Desculpa, engasguei. Tá bom? Então um sistema que tem mais de uma fase, heterogêneo. Se tem só uma fase, homogêneo. E isso também vale para misturas, tá? Lembre-se que quando eu tenho uma mistura que você só consegue ver uma fase, é uma mistura homogênea. Água e areia já seria uma mistura heterogênea, tá bom? Então vamos adiante. Vamos fazer um testezinho rápido aqui. Homogêneo e heterogêneo. É a brincadeirinha. Então, jogo rápido. Olha só. Gasolina é homogêneo, tá? Porque a gente só consegue ver um aspecto só. Aquele líquidozinho um pouco amarelado. Então, você só consegue ver uma fase. Água e sal bem misturado também é homogêneo. Carlinhos, se eu botar bem muito sal, até o ponto de eu conseguir ver o sal, aí já seria heterogêneo. Mas aqui eu estou considerando uma mistura de água e sal. Tá bem dissolvidozinho. Homogêneo. Água e óleo. Dá pra ver a água e dá pra ver o óleo. Então você identifica duas fases diferentes. Você observa duas coisas diferentes. Então nesse caso aqui já é heterogêneo, tá? Uma mistura heterogênea. E nós temos aqui uma pegadinha. Gente, o leite e o sangue
aparentemente é homogêneo. Quando a gente vê o leite, né, o sangue, você tem uma sensação de que é tudo uniforme, é tudo igualzinho. Mas quando você bota no microscópio, você consegue ver mais de uma fase. Então o leite e o sangue são considerados sistemas heterogêneos, tá? Quando a gente vê no microscópio, você consegue identificar mais de uma fase. Então cuidado, ele é heterogêneo, tá bom? Então vamos adiante. Fase componente de sistema. Chegamos numa das partes mais importantes da aula de hoje. Identificar o que é a fase de um sistema, a gente já viu, e o que é o componente. Carlinhos, o que é o componente? O componente, gente, é quem participa do sistema. Por exemplo, se eu tenho água e sal, quem é que está participando ali da minha festa, do meu sistema? A água e o sal. Então são dois componentes diferentes. Agora, fase é o que a gente consegue observar. Então vamos fazer uns exemplos aqui para vocês verem. Ó. Água e óleo, eu vou fazer assim, ó. F vai ser a fase e o Czinho vai ser o componente. Vou colocar CP, componente, tá? Água e óleo. Primeiro, quantas fases eu tenho? Eu vejo a água e eu vejo o óleo, né? No caso, o óleo fica em cima porque ele é menos denso e a água fica embaixo. Como você consegue visualizar duas fases diferentes, água e óleo, então fases eu tenho duas. E componentes, quem é que participa da minha mistura? Água e óleo, dois componentes também. Então eu tenho duas fases e dois componentes. Logo, esse meu sistema é um sistema heterogêneo. Nesse caso, uma mistura heterogênea, tá bom? Agora sim, ó. Água, sal e açúcar, bem misturado. Quantas fases eu tenho? O que é que a gente consegue ver? Carlinhos, se eu misturar bem a água, o sal e o açúcar, não vai dar pra ver o sal e nem o açúcar porque vão estar dissolvidos. Eu só vou conseguir ver a água. Então, apesar de ter água, sal e açúcar, eu só vou conseguir ver uma coisa. Só vai dar pra ver a água. Então, eu tenho uma fase só. Agora, componentes. Quantos componentes eu tenho? Eu tenho a água, eu tenho o sal e eu tenho o açúcar. Então, eu tenho 3 componentes, tá? Carlinhos, se tem 3 componentes, é heterogêneo? Não. Lembra que o fato de um sistema ser homogêneo ou heterogêneo não está relacionado com o número de componentes, e sim com o número de fases. Então, água, sal e açúcar é um sistema homogêneo. Água e óleo, heterogêneo, tá bom? Vamos para o próximo. Água, gelo, areia e óleo. Cuidado. Momento de silêncio. Essa parte é importante. Gente, tem uma pegadinha aqui muito grande. Vamos lá. Primeiro, quantas fases eu vou ter nesse meu sistema aqui? Fases e componentes. Quantas fases eu vou ter? Dá para ver a água, dá para ver o gelo, dá para ver a areia e dá para ver o óleo. Então eu vou ter 4 fases diferentes, porque eu consigo ver os 4. Então fases eu vou ter 4. Então esse aqui vai ser um sistema heterogêneo polifásico ou tetrafásico, tá? Poli é quando tem mais de uma fase. Se tem uma fase, bifásico, 3 fases, trifásico, 4 fases, tetrafásico. Acima de 5 a gente fala polifásico. Agora, quantos componentes tem aqui? Gente, cuidado. Eu tenho água, eu tenho areia, eu tenho um óleo. Pessoal, eu tenho um gelo, mas olha a pegadinha. Gelo e água é a mesma substância, só que em estados físicos diferentes. Então, escute bem o que eu vou lhe dizer agora. Se quiser, até anote no seu caderno. Dê pausa e anote. Gelo e água. Quando você tiver gelo e água, o gelo ele conta como fase, porque você consegue observar o gelo lá boiando. Mas na hora de contar componentes, água e gelo é um componente só, porque é a mesma substância em estados físicos diferentes, tá bom? Então aqui, ó, componentes eu vou ter 3. Por quê? Porque tanto o gelo como a água é a mesma substância, então conta como um componente só, tá bom? Então meu sistema também vai ser heterogêneo. Água, sal, açúcar e gasolina. Gasolina lá do Relâmpago McQueen, bem misturado. Quantas fases eu vou ter? Vou colocar bem aqui embaixo, ó. Fases. O que é que eu consigo observar aqui quando eu misturo bem? O sal e o açúcar vão estar dissolvidos, então não vai dar para ver o sal e nem o açúcar. Carlinhos, mas vai dar para ver a água e vai dar para ver a gasolina, porque gasolina e água não se misturam. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um sistema bifásico. Eu vou ter 2 fases, porque eu vejo a água e eu vou ver a gasolina. O sal e o açúcar vão estar dissolvidos, então não dá para ver. Agora, quantos componentes eu tenho? Quem faz parte desse sistema aqui? Aí, componentes eu vou ter água, sal, açúcar e gasolina. Então, aqui eu vou ter 4 componentes, tá bom? Acabou ficando por cima desse aqui, gente, desculpa.
Gás nitrogênio e gás oxigênio. Quantas fases eu vou ter aqui? Gente, outra dica fantástica. Toda mistura de gás sempre vai ser homogêneo. Não importa quantos gases você misture, você não vai conseguir ver nada. Então é uma fase só, tem gases ali. Carlinhos, mas se tiver um gás azul e o outro gás não tiver cor, você só vai conseguir ver o azul. Então toda mistura de gás sempre vai ser homogênea. Nunca esqueça disso. Então fases, eu vou ter só uma fase. Agora, componentes, aí quantos gases eu tenho aqui? Eu tenho gás nitrogênio e gás oxigênio. Então eu vou ter 2 componentes, tá bom? Então um sistema homogêneo, monofásico. E por último, água e gelo. Água e gelo, lembra que eu falei para vocês? Quantas fases? Fase é o que eu consigo visualizar. Então as fases aqui eu vou ter 2, porque eu vejo a água e o gelo. Agora, componente, eu só vou ter um componente, porque água e gelo é a mesma substância, tá bom? Show de bola? E aí eu botei até aqui uma observação. Cuidado. Por que eu coloquei isso? Gente, outra coisa importante. Vamos conversar. Olha só. Todos esses sistemas que eu coloquei aqui para vocês, água e óleo, água, sal e açúcar, eu posso dizer que eles são misturas heterogêneas. Por que mistura? Porque eu tenho mais de uma substância diferente. Agora entenda uma coisa. Água e gelo é um sistema heterogêneo. Mas você não pode dizer que água e gelo é uma mistura heterogênea. Carlinhos, por que eu não posso dizer? Porque água e gelo é a mesma substância. E para ser mistura, tem que ter substâncias diferentes. Então aprenda o seguinte. Toda mistura heterogênea é um sistema heterogêneo. Mas nem todo sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea. Tá bom? Por exemplo, água, sal e açúcar é um sistema heterogêneo? É. É uma mistura heterogênea? É, porque eu tenho substâncias diferentes. Agora, água e gelo é um sistema heterogêneo? É, porque tem 2 fases. Agora, é uma mistura heterogênea? Não, porque gelo e água é a mesma coisa. Tá bom? Então, nem todo sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea. Mas qualquer mistura heterogênea é um sistema heterogêneo. Deu para entender? Show de bola? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Por isso eu coloquei esse cuidadozinho aqui em relação a água e gelo. Show de bola? Deu para treinar fase e componente? Se a gente estivesse lá na escola, a gente faria o nosso funkzinho sobre isso aqui. Mas quando a gente voltar, a gente faz. Eu canto sobre isso aqui. Enfim. Outro cuidado, outra observação muito legal que eu coloquei aqui foi cuidado com o granito. Carlinhos, por que cuidado com o granito? Porque vocês, meus alunos, têm que estar preparados para qualquer coisa. E às vezes aparece muito no vestibular questões que envolvem granito. E os alunos muitas das vezes erram, mas vocês não vão errar. Olha só. Primeiro, o granito, né, é uma rocha ígnea, ou seja, também chamada de rocha magmática. São rochas que são formadas pela solidificação do magma. Lembrando que nós temos 3 tipos de rocha, basicamente, né, tem outros, mas geralmente a gente estuda em ciências a rocha ígnea, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. O granito é uma rocha ígnea formada por uma mistura de minerais. E aqui nós temos a imagem do granito, né, a pedra de granito. E antes de eu falar sobre ele, outro cuidado. Gente, granito, que é o que nós estamos falando aqui, que é uma rocha, um mineral, é diferente de granizo. Granizo é uma chuva de gelo, tá? Chuva de granizo é uma chuva de gelo. Agora, granito é um mineral. O nosso foco aqui é o granito e não o granizo, tá bom? Por que o granito a gente tem que ter cuidado com ele, Carlinhos? Porque o granito, toda vez que aparecer o granito em um sistema químico, o granito ele é formado por 3 minerais principais. Quartzo, feldespato e mica. É tanto que você está vendo aqui ó, que o granito você consegue ver 3 cores diferentes. Você consegue ver uma cor mais clarinha, mais acinzentada, uma mais branquinha e uma mais escura. Cada cor dessa se refere a um mineral. No caso aqui o mais escuro é a mica, esse mais clarinho aqui feldespato e esse mais branquinho aqui o quartzo. Então, quando você pega o granito, como ele tem 3 componentes principais, na hora de você contabilizar os componentes, o granito vale por 3. E na hora de você contabilizar as fases, como você consegue identificar 3 pontos diferentes no granito, você tem 3 substâncias diferentes. Então o granito sempre vai contar como 3 componentes e ele sempre vai contar como 3 fases, tá bom? Por exemplo, vamos supor que você pega uma questão de vestibular e diz assim: quantas fases teria um sistema formado por água e uma pedra de granito aqui dentro? Água e granito, quantas fases? Eu vejo a água e eu vejo o granito. Só que o granito vale por 3, então seriam 4 fases. Quantos componentes? Eu teria a água, um componente, e o granito também vale por 3 componentes. Então ao todo seria 4 componentes também. Show de bola? Tranquilo? Paz de Cristo? Então, gente, cuidado com questões que envolvam granito. Ele sempre vale 3.
tanto fase como componente, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos adiante. Pronto, e aí para terminar a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o fenômeno da alotropia. Carlinhos, que diabo é a alotropia? Gente, a alotropia é um fenômeno que ocorre quando um elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes. Carlinhos, substância simples foi na nossa aula passada, eu lembro. Substância simples é uma substância formada por um elemento só. Exatamente. Então vamos aqui para os casos, ó. Quando eu falo em alotropia, os elementos que sofrem alotropia eu vou chamar de alótopos. Então você vai ter o alótopo do elemento tal. Então você já sabe que a alotropia é um fenômeno que um elemento só se transforma em mais de uma substância. Vamos dar uns exemplos aqui agora. Quais são os principais elementos que sofrem alotropia? Nós vamos ver aqui os 4 principais. Fósforo, alotropia do fósforo, os alótopos do carbono, os alótopos do enxofre e os alótopos do oxigênio, tá bom? Lembrando, né, já dando um spoiler aí sobre tabela periódica, os símbolos de cada um, tá? O fósforo é representado pela letra P, porque no latim é fósforo com PH, o carbono a letra C, o enxofre S, porque no latim é sulfo, aí a gente usa a letra S, e o oxigênio O, tá bom? Então vou falar agora de cada um deles para vocês. Olha só, alotropia do oxigênio, alótopos do oxigênio. Vamos lá. O, a letrinha O é o elemento oxigênio. O elemento oxigênio, ele pode formar mais de uma substância simples diferente. Como assim? Eu posso ter o gás oxigênio, que é o O2, que no caso aqui, ó, tá aqui a moléculazinha do O2. Características do gás oxigênio. É um gás incolor, é essencial à respiração. Todos nós, a maioria dos seres vivos aeróbicos, todos os seres vivos aeróbicos dependem do oxigênio, então ele é essencial para a nossa respiração. E ele é um comburente. O que é que significa isso, Carlinhos? Comburente. O oxigênio, ele alimenta as chamas. Então o comburente, ele vai se juntar com o combustível. Então o oxigênio é quem alimenta o fogo. É tanto que quando você tem uma chamazinha e você vai abanando, ela vai aumentando porque você vai jogando no ar. E no ar tem oxigênio, então ele vai alimentando a chama, tá bom? E o oxigênio, também o elemento oxigênio forma o gás ozônio. Aí olha só que interessante, gente. Para você ver agora de fato o que é a alotropia. Você tem um elemento químico, que é o oxigênio, formando duas substâncias simples completamente diferentes. Gás oxigênio é o O2. Gás ozônio é o O3. São gases completamente diferentes, ó. Enquanto o oxigênio é um gás incolor, o ozônio já é um gás levemente azulado. Enquanto o oxigênio é essencial à respiração, para a gente o ozônio é tóxico. O ozônio é bactericida. E o ozônio também forma a camada de ozônio que protege a Terra das radiações ultravioletas. Então, você vê que são gases completamente diferentes. Mas o que é que eles têm em comum? Eles são formados pelo mesmo elemento, oxigênio. Só que o que muda aqui é que o O2 só tem 2 átomos de oxigênio e o O3 são 3 átomos. Como a diferença é o número de átomos, você vai dizer que no caso do oxigênio, a alotropia tem uma diferença na atomicidade. Carlinhos, o que é atomicidade? É o número de átomos que uma molécula tem. No caso do oxigênio, O2, então ela é uma molécula diatômica, tem 2 átomos. Ozônio, O3, triatômica, tem 3 átomos. O que muda de um para outro é a atomicidade, tá bom? Ok, a alotropia do oxigênio. Então os principais alótopos do oxigênio é o gás oxigênio e o gás ozônio. Show? Vamos seguir. Alótopos do fósforo. Gente, esse é muito legal. Então olha só, fósforo é a letra P, né? E o elemento fósforo, ele pode formar substâncias diferentes. Você pode ter o fósforo branco, que é o P4, tá? Que ele é um sólido branco, por isso que o nome é fósforo branco. Ele é altamente reativo e ele é utilizado como arma química. Esse WP significa no inglês white phosphor, que é o fósforo branco, tá? E ele tem uma densidade de 1,82 gramas por ml. E eu queria falar algumas curiosidades sobre ele. Primeiro, tá aqui a fórmula, P4. Você tem 4 átomos de fósforos, né, unidos entre si, 4 átomos ligados entre si para formar o fósforo branco. E o fósforo branco, gente, ele é muito reativo. Só para você ter ideia, ele é tão reativo que se você pegar fósforo branco e colocar no ar, ele entra em combustão, ele queima sozinho. É por isso que fósforo branco, ó, tem que ser guardado dentro d'água, ele tem que ser armazenado dentro da água. Porque se você tirar ele da água e botar no ar, ele já pega fogo sozinho. Ele é altamente reativo, ele é muito explosivo e ele é tóxico. E é por isso que ele é utilizado como arma química. Houve em Israel, saiu até uma notícia recente, nas guerras de Israel estava se usando armas químicas. Inclusive usaram fósforo branco, né, mísseis de fósforo branco. E as imagens, gente, são terríveis. Eu não coloquei aqui porque são imagens muito fortes. Mas se você tiver curiosidade, bote lá fósforo branco, arma química, para você ver o que é que aconteceu com as crianças, principalmente a pele deles toda queimada, as peles das crianças cheias de feridas,
feridas muito feias mesmo, por isso que eu não trouxe aqui, né, porque são imagens bem fortes, mas ele é muito tenso, é uma arma química e esse é o fósforo branco. Mas o fósforo também pode formar outra substância, que é o fósforo vermelho. Olha aqui a diferença, ó. Enquanto o fósforo branco é P4, o fósforo vermelho ele não tem uma fórmula definida, porque são milhões de átomos unidos entre si. Então a gente apresenta como se fosse assim, ó, P4N. Por que N? Porque são várias unidades de P4 juntas. Tá vendo aqui a figurinha, ó? Não é só 4 átomos, são vários unidos em cadeia. E aí nós já temos o fósforo vermelho. Tá vendo? Substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Então os alótopos do fósforo principalmente é o branco e o vermelho. Carlinhos, só tem esses? Não, ainda tem outro que é o fósforo negro. Mas aqui eu trouxe os principais, que é o branco e o vermelho, tá? Já diferente do branco, o fósforo vermelho é um pó amorfo, né? Amorfo é porque ele não tem uma estrutura cristalina bem definida. Ele é menos reativo. O fósforo vermelho, para queimar, ele precisa de energia, né? Ele não queima espontaneamente igual ao branco. Já tem uma densidade maior e ele é o chamado fósforo de segurança, que ele é muito utilizado nas caixas de fósforo. E, gente, ocorre muito legal, essa parte é muito legal. O palito de fósforo em si, ele não tem fósforo. Antes, alguns países usavam palito de fósforo, que a cabecinha do palito de fósforo continha fósforo, e ele era muito reativo, porque bastava você riscar em qualquer lugar que pegava fogo. Agora não, você usa o fósforo na caixa de fósforo. Tem essa partezinha vermelha da caixa que você risca o palito. Aquela partezinha vermelha da caixa é onde está o fósforo vermelho. Aí o palito em si não tem fósforo, tem clorato de potássio e outras substâncias. Se vocês quiserem, depois eu faço uma videoaula de curiosidade sobre a química do palito de fósforo, tá? Para mostrar as reações para vocês, tá bom? E nesse caso ele precisa ser atritado, né? Você pega o palito, atrita na caixa e o fósforo que está na caixa, juntamente com o palito, é que vai dar a reação de combustão, né? Para queimar o palito, tá bom? Então, show de bola, os alótopos do fósforo, branco e vermelho. E nesse caso, gente, a diferença também é na atomicidade. O que muda é o número de átomos de cada um, tá bom? Já estamos encerrando. E aí nós temos agora o alótopos do enxofre. O enxofre também sofre alotropia. Inclusive o enxofre é um dos elementos que mais tem alótopos na natureza. Eu trouxe só 2 que são os principais. O enxofre nós apresentamos com a fórmula S8, são 8 átomos de enxofre, tá? E nós temos o enxofre rômbico e nós temos o enxofre monoclínico, são os 2 alótopos principais do enxofre, tá? Você vê que o que muda aqui, gente, não é mais o número de átomos. Tanto o rômbico como o monoclínico tem 8 átomos de enxofre. Carlinhos, a diferença agora é o quê? A diferença é na estrutura. Então nós vamos falar que é uma alotropia estrutural. O que muda é a forma como esses átomos estão organizados. Aí você vê aqui que o rômbico ele forma esse tipo de cristal e o monoclínico já forma um tipo de cristal diferente. Olha aqui que eu coloquei, ó. O rômbico é mais retangularzinho e o monoclínico já é mais como se fossem uns palitinhos, né? Já é mais afiado. Então o número de átomos é o mesmo, mas a forma como eles se organizam é diferente. Então a diferença não está na atomicidade, está na estrutura, tá? Aqui eu coloquei para vocês verem, ó, o enxofre rômbico e olha o monoclínico, parece umas pontinhas, né? A forma como ele cristaliza é diferente. E eu trouxe uma curiosidade para vocês, como é que se prepara enxofre rômbico? Você pega o enxofre, dissolve em disulfeto de carbono, que é o CS2. Imagina o que é disulfeto de carbono. Você pega enxofre, dissolve aqui dentro e depois você começa a aquecer lentamente. Quando o disulfeto vai evaporando lentamente, vai se formando os cristais de enxofre rômbico. Já o monoclínico é diferente. Você pega o enxofre puro, aquece, funde ele e depois resfria ele bem rápido. E aí, em vez dele cristalizar na forma rômbica, ele vai cristalizar na forma monoclínica, tá bom? E mais uma vez, só para destacar, a diferença não é no número de átomos. O número de átomos é o mesmo, tá? A fórmula é a mesma, o que muda é a estrutura. Então nós temos uma diferença estrutural. Show? E para encerrar, o rei, né? Os alótopos do carbono. Gente, o carbono tem tanta aplicação. Eu trouxe aqui só alguns casos, só para falar rapidamente, porque senão não dá tempo. Mas isso vai merecer uma aula extra, tá? Principalmente quando a gente voltar desse isolamento, nós vamos ter um momento para falar só dos alótopos de carbono, tá bom? Os principais é o diamante e a grafite, né? A grafite do lapisinho que você usa e o diamante, ambos, apesar de serem substâncias completamente diferentes, a grafite é um dos materiais mais leves que tem, é quebradiço, é um condutor elétrico. Já o diamante é a substância mais dura que existe na natureza. E ambas são formadas de carbono.
só que com características completamente diferentes. Nesse caso aqui, gente, se você puder olhar aqui na figurinha, ó, a diferença aqui também não é no número de átomos, tá? A diferença entre grafite e diamante, a fórmula é a mesma, CN, por que N? Porque são milhões de átomos de carbono. Só que o que muda é a forma como eles estão organizados, a forma como eles estão estruturados. Então a diferença também aqui é uma diferença estrutural, tá bom? Percebam que a grafite, gente, você tem, ó, cada átomo de carbono se liga com outros 3 átomos formando anéis. E esses anéis são, a gente chama de folhas de carbono. Você vê aqui, ó, 3 anéisinhos, e a interação que mantém um anel junto com o outro é muito fraca. É por isso que essas folhas de grafite, elas conseguem deslizar uma sobre a outra. Por isso que o grafite é tão quebradiço. Quando você risca grafite no papel, o que fica riscado no papel são essas folhas de carbono que vão deslizando uma por cima do outro. Já o diamante não é uma folha, não são folhas de carbono. O diamante já são átomos de carbono, ó. Cada átomo de carbono se liga com outros 4 formando um tetraedro. Então já são átomos em estrutura cúbica. Então por isso que o diamante é tão resistente, porque olha aqui a diferença da estrutura, ó. Enquanto a grafite são folhas de carbono, né, hexágonos, o diamante não, já são átomos formando um tetraedro. É uma estrutura bem mais rígida. Olha a diferença aqui como os átomos estão no diamante e como é que eles estão na grafite. Por isso que a grafite é tão quebradiça e o diamante é tão duro, tão resistente, tá bom? Aí eu trouxe aqui algumas curiosidades para vocês, né? Estão vendo essa figurinha linda aqui? Gente, essa estrutura redondona aqui é chamada de geodésia. Essa estrutura ela foi criada por um arquiteto chamado Buckminster Fulleren. E essa imagem aqui é do Museu do Meio Ambiente, chamado de The Biosphere, lá no Canadá, em Montreal. Em homenagem a esse arquiteto, né, foi descoberto um novo alótopo do carbono, que é chamado de fullereno, em homenagem ao arquiteto, né, Buckminster Fulleren. Por quê? Porque a nova molécula que descobriram, o novo alótopo do carbono, além do diamante e do grafite, é o fullereno, que é o C60. Nesse caso aqui, diferente do carbono, diferente do diamante e do grafite, não são milhões de átomos, é um número fixo, são 60 carbonos. Mas pode ter 70, pode ter 20. Nesse caso aqui é o mais conhecido, que é o C60, que tem a molécula tem um formato de bola, né? São 60 átomos juntos formando uma bola. E como se parece com a geodésia, que é essa estrutura aqui criada pelo arquiteto, deu-se o nome de fullereno, tá bom? E eles têm muitas aplicações que não vai dar tempo de falar agora, mas que nós vamos falar posteriormente, tá bom? Então, gente, só para fechar aqui, o carbono também forma muitos alótopos. Então nós temos aqui, ó, o diamante, nós temos o carbono amorfo, o grafite, ó, tá vendo as folhas de grafite aqui, o fullereno e mais 2 que não vou poder falar tanto deles porque não vai dar tempo agora, mas depois nós vamos ter uma aula só sobre isso, né? Os nanotubos de carbono também são alótopos de carbono, todos são formados por carbono, mas cada um tem uma estrutura diferente. E o grafeno, né? O grafeno é o material do futuro, os materiais mais finos do mundo, né? E tem muitas aplicações também, o grafeno e o nanotubo de carbono, principalmente na área médica, na área de semicondutores, de eletrônica, de materiais, tá bom? Show de bola sobre os alótopos. Então, gente, encerramos, tá? E para fechar, eu trouxe aqui, antes das questões, eu trouxe uma curiosidade aqui, porque eu gosto muito de desenho animado, né? E aqui é uma cena do Ben 10, Supremacia Alienígena, né? Aqui você tem o Kevin e aqui você tem o Pandor, que é um monstro radioativo. E eu peguei essa imagem aqui porque eu estava assistindo ontem, né? E aí, como eu tô falando de carbono, nessa imagem aqui, o Kevin ele tá todo escuro, porque o Kevin, para quem assiste Ben 10, ele é um osmosiano, ele consegue absorver tudo que ele toca, ele absorve, né? Se ele absorve metal, ele fica todo revestido de metal. E esse monstro aqui, o Pandor, ele é radioativo. E para poder vencer o Pandor, o Ben e a Gwen, né, não conseguiram vencer. E aí o Kevin, a Gwen, como sabe ciência, né, pediu pro Kevin segurar nos eletrodos de carbono, porque eles estavam numa usina nuclear. E os eletrodos de grafite puro, eles conseguem absorver energia. Eles são utilizados, por exemplo, em reatores nucleares, né? E aí o Kevin pega essa parte foi muito massa. O Kevin pega no eletrodo de carbono, né, absorve o carbono, fica todo feito de carbono, e ele taca as mãos no Pandor. E aí o carbono, como ele está feito de carbono, né, de grafite puro, ele começa a absorver a energia do Pandor. E aí o Pandor vai começando a diminuir de tamanho, até que o Ben consegue prender ele na armadura dele. Enfim, fica a dica para assistir Ben 10. Inclusive eu vou fazer depois uns vídeos sobre a química do Ben 10. Tem muita coisa legal, tá bom? Então aqui o Kevin está revestido de grafite, né? Como o grafite é um condutor elétrico, ele também absorve nêutrons, energia, tá? Então, gente, agora vamos para as questões, só para poder encerrar, para poder fixar, tá bom?
Olha só, questão de número 1. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. Qual é o número de fase de cada um, respectivamente? Então, primeiro aqui nós temos óleo, água e gelo. Carlinhos, fase não é componente. Componente é quem participa. Ele quer saber fase. Fase é o aspecto visual que você consegue identificar. Então, óleo, água e gelo. Eu vejo o óleo, eu vejo a água, eu vejo o gelo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 3 fases. Show de bola. Então, já elimina a letra C. Tá fora. Água gaseificada e gelo. Água gaseificada e gelo é uma pegadinha. Eu vejo a água, eu vejo o gelo e eu vejo as bolinhas de gás. Então, tem 3 fases também, porque eu consigo ver os 3. Então, ó, já elimina a A e já elimina a D. Ficou entre a B e a E. E olha aqui, ó. Óleo, gelo, água salgada e granito. Olha a pegadinha dessa questão. Quantas fases tem? Eu vejo o óleo, eu vejo o gelo, eu vejo a água, mas é uma água salgada, mas eu não vejo sal. Então, óleo, gelo, a água salgada e o granito. Lembra que o granito conta como 3 fases. Então, 1, 2, 3. Então, ao todo, eu tenho 6 fases aqui, tá bom? Então, gabarito, letra E, 3, 3 e 6. Carlinhos, se fosse componente nesse último aqui, aí componente, óleo 1, água 2, como é uma água salgada, tem sal, 3, e o granito conta como 3. Carlinhos, o gelo, lembra que o gelo não conta como componente, ele conta como fase. Então seria 6 componentes também, tá bom? Show! Bora para a questão 2. Alotropia é o fenômeno que envolve diferentes substâncias A, simples, formada pelo mesmo elemento químico. Gente, acabou. Essa é a definição de alotropia. Substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, tá? Letra B, composta, já tá fora. Letra C, simples com a mesma atomicidade. A gente viu que tem alótopos que tem atomicidade diferente. Então, não obrigatoriamente tem que ter a mesma atomicidade. Tá fora. Composta tá fora e composta tá fora, tá? Você poderia ficar em dúvida entre a A e a C, que fala de substância simples. Mas a C fala mesma atomicidade. E a gente viu que tem alótopos que tem atomicidade diferente, tá bom? Então, foi a segunda. Terceira, essa questão é muito boa. Considere os sistemas indicados a seguir e responda os itens abaixo. Nós temos aqui 5 sistemas, tá? Quais deles constituem mistura? Álcool dissolvido em água é uma mistura? Sim, porque eu tenho 2 substâncias diferentes juntas. Então, misturas. O sistema 1 é uma mistura. 3 cubos de gelo em uma solução aquosa de sal. Eu tenho gelo, água e sal. É uma mistura? É, porque eu tenho sal. Se for só a água e os cubos de gelo, não era mistura. Mas como tem sal, então o sistema 2 também é uma mistura. Tá. 3. Vapor de água e gás carbônico é mistura? É, porque eu tenho água e gás carbônico. 2 substâncias diferentes. Então, mistura. Então, sistema 3 também é mistura. Sistema 4. Vapor de água e cubo de gelo? Não. Não é. Porque, ó, vapor de água e gelo é a mesma substância. Então, não é mistura. Tá fora. 5. Gás amônia, gás nitrogênio e gás hélio. Tem 3 gases diferentes. É mistura. Então, vai, meu Deus, a minha seta sumiu. Voltou. Então, 5 é mistura. Show? Foi a letra A. B. Quais são monofásicos? Só tem uma fase. Álcool em água. Sim, o álcool pode estar dissolvido na água. Eu só vou conseguir ver a água. Então, o 1 é monofásico. Se é monofásico, é homogêneo. 3 cubos de gelo em solução de água e sal. Eu não vejo sal, mas eu vejo o cubo de gelo e eu vejo a água. Então já não tem uma fase só. Fora. Vapor de água e gás carbônico. Gente, são mistura de gases. Vapor e gás carbônico, toda mistura de gás é homogênea. Então o 3 também é monofásico. 1, 2, 3. Também é monofásico, tá? Pronto. Vapor de água e cubo de gelo? Não, porque eu vejo o cubo de gelo e eu vejo o vaporzinho de água. Então não é monofásico, tá? E gás amônio, gás nitrogênio e gás hélio também é monofásico. Então, 5, tá? C. Qual é formado por substância pura? Gente, tudo aqui é uma mistura. O único que é uma substância pura, porque é só ela, é o 4, porque é vapor de água e cubo de gelo, porque tudo é água. Então, somente o 4 é puro, tá bom? Lembra da aula passada de substância pura. Quais contêm 2 substâncias? 2 substâncias. Álcool em água, eu tenho 2 substâncias, então o 1. Cubo de gelo, solução aquosa de água, solução aquosa de sal é água e sal. Também tem 2 substâncias, porque o gelo não conta, tá? 2 substâncias. Vapor de água e gás carbônico também tem 2 substâncias, água e gás carbônico, 1, 2, 3. Vapor de água e cubo de gelo, não. Gás amônia, gás nitrogênio e gás hélio. Tem 3 substâncias, ele só quer com 2. Então, 1, 2 e 3.
3, tá bom? E a última, questão de número 4. Gente, o vídeo vai ficar um pouco grande, mas é porque vocês viram que era muita coisa, tá bom? Mas tá bem legal, assista. Questão de número 4. Analise as seguintes afirmações a respeito dos casos de alotropia. E a gente vai marcar as verdadeiras. Gás oxigênio e gás ozônio são alótopos do oxigênio. Sim, a gente viu que o gás oxigênio e o gás ozônio são alótopos do oxigênio. Então, confere, verdadeiro. A molécula do ozônio é diatômica. Não. Diatômico é o gás oxigênio, que é O2. O ozônio é O3. Ele é triatômico, então tá errado. O Buckminster Fullerene, que é o fullereno, é constituído do mesmo elemento químico que a grafite e o diamante. Sim, o fullereno é formado de carbono, o mesmo elemento que forma o grafite e o diamante. O que muda é a estrutura, tá? Então, verdadeiro. 4. A energia liberada numa reação química feita com grafite ou diamante é a mesma. Gente, não. Se você queimar carbono diamante e você queimar carbono grafite, a energia vai ser diferente. A do grafite é uma, a do diamante é outra. Não é a mesma, tá? Então está errado. 5. A diferença entre o fósforo branco e o vermelho é basicamente estrutural. E essas são as únicas formas alotrópicas do fósforo. Primeiro está errado porque a diferença entre o fósforo branco e o vermelho não é estrutura, é atomicidade, é o número de átomos. E outra que ela não é a única forma de alotropia do fósforo. Além do branco e do vermelho, nós temos o fósforo negro. Tá bom? Então tá errado também. E a última, as formas alotrópicas mais comuns do enxofre é o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, que diferem quanto à atomicidade. Gente, até aqui estava lindo, estava tudo certo, né? As principais é o rômbico e o monoclínico, só que a diferença não é a atomicidade, a diferença é estrutural, tá bom? Então tá errado também. Show de bola? Então, meus queridos, para terminar, só para lembrar, você consegue. O que você quiser fazer. Basta você se dedicar, se empenhar, que vocês têm capacidade para fazer o que vocês quiserem, tá bom? Já quero agradecer, muito obrigado, espero que tenham gostado da aula. Ficou um pouco grande, mas vale a pena assistir, tá bom? Tchau!